Escolheu bem, Marcelo. Porque esse vestido nunca esteve à venda para quem compra dignidade com o cartão dos outros. Do que você está falando? Marcelo, é verdade? Elisa Menezes Ferreira acreditava que o casamento ainda podia ser salvo até o marido levá-la a uma boutique de luxo em São Paulo para assistir outra mulher vestir o presente que ele havia prometido a ela. Marcelo queria provar que podia substituir a esposa diante de espelhos vendedores e taças de café caro. Vitória. Prado queria mais que um vestido, queria ocupar o lugar de Elisa na vida pública de um homem rico, mas nenhum dos dois sabia que a Maison Lavínia guardava um segredo antigo, costurado em silêncio no nome da mulher que eles decidiram humilhar. Elisa, não faça essa cara de enterro, por favor, Marcelo disse enquanto o elevador privativo subia sem ruído para o andar VIP da Maison Lavínia dentro do shopping Cidade Jardim. Ele estava impecável, em um terno cinza claro à mão direita, pousada com naturalidade possessiva sobre o ombro nu de Vitória Prado, que sorria para o próprio reflexo na parede espelhada. Elisa ficou um passo atrás, segurando a alça da bolsa com os dedos frios, como se aquele pequeno gesto fosse o único modo de impedir o corpo de tremer. Você disse que queria sair comigo? Marcelo continuou sem olhar para ela. Aqui estamos. Vitória inclinou a cabeça doce demais para ser sincera e murmurou. Espero que você não se incomode, Elisa. Marcelo disse que você tem um gosto muito discreto. Eu, infelizmente, não nasci para desaparecer. Elisa ergueu os olhos devagar. Eu nunca disse que queria desaparecer. Marcelo soltou uma risada curta, sem humor. Não precisa dizer. Você faz isso muito bem. A porta do elevador se abriu para um corredor de mármore claro, luz branca, perfume de couro novo e flores frescas. Tudo ali parecia caro demais para permitir gritos. Por isso a crueldade soava ainda mais limpa. A gerente da boutique, uma mulher elegante chamada Helena, apareceu quase imediatamente. O sorriso profissional dela vacilou por uma fração de segundo quando reconheceu Elisa. Não foi espanto, foi respeito, quase reverência. Elisa percebeu e moveu apenas 2 dedos junto ao corpo, um gesto mínimo pedido silencioso para que nada fosse dito. Helena entendeu. Senhor Marcelo, senhora Vitória, senhora. Ela parou antes de completar. Sejam bem-vindos ao salão reservado. Marcelo nem notou o tropeço. Vitória notou, e isso foi suficiente para seu sorriso ficar mais fino. Senhora Elisa ainda usa o sobrenome do marido. Não, acho bonito quando algumas mulheres se agarram ao passado. Marcelo apertou de leve o ombro de Vitória, como quem premia uma piada. Elisa respirou pelo nariz, sentindo o aroma do café recém-passado misturado ao cheiro das rosas brancas sobre a mesa central. Ela conhecia aquela sala. Conhecia a distância entre os provadores, a textura dos tapetes, a posição das câmeras discretas acima das molduras douradas. Conhecia porque havia aprovado cada detalhe 3 anos antes, numa madrugada em que Marcelo dormia, sem saber que a esposa assinava decisões que sustentavam o luxo que ele agora usava contra ela. Trouxe a Vitória para escolher uma peça especial. Marcelo anunciou, tirando o celular do bolso e jogando sobre a mesa como se o próprio aparelho tivesse autoridade. Nada de catálogo comum. Quero algo exclusivo. Helena manteve o rosto sereno. Temos algumas opções para clientes de perfil reservado. Vitória caminhou pela sala tocando os tecidos sem pedir licença, os brincos cintilando sob a luz. Marcelo me prometeu algo inesquecível. Ele disse que uma mulher jovem precisa ser vista antes que o mundo decida olhar para outra. Elisa sentiu a frase pousar em seu rosto como uma bofetada educada. Foi isso que você disse? Perguntou, olhando para o marido. Marcelo ajeitou o punho da camisa. Eu disse que certas mulheres sabem carregar beleza. Outras apenas guardam coisas caras no armário, esperando uma ocasião que nunca chega. Vitória riu baixo. Não seja cruel, amor. Mas seus olhos procuraram Elisa para confirmar se a crueldade havia acertado. Elisa não respondeu. Por dentro, algo antigo se moveu não como raiva, mas como uma porta trancada começando a abrir. Helena voltou acompanhada de 2 consultoras e uma delas carregava um vestido coberto por capa de seda marfim. Elisa reconheceu a peça antes mesmo de vê-la inteira. Não pelo corte, não pelo brilho, pelo modo como Helena segurava o cabide com as 2 mãos,
como se não carregasse tecido, mas memória. Quando a capa foi removida, o salão pareceu perder ar. O vestido era de um azul profundo, quase noite, com uma linha de bordado delicado atravessando o busto e descendo pela cintura em forma de pequenas flores de lavanda. Não era extravagante. Era pior. Era íntimo. Elisa sentiu a garganta fechar. Aquele desenho havia nascido de um caderno de sua mãe Lavínia, meses antes da doença roubar a firmeza das mãos dela. Esse Vitória disse imediatamente. Eu quero esse. Marcelo sorriu satisfeito. Perfeito. Experimente. Helena deu um passo discreto. Essa peça pertence a uma coleção de reserva, e não costuma ser. Marcelo interrompeu a voz baixa e perigosa. Eu não perguntei o que costuma acontecer, Helena. Meu cartão VIP está ativo há anos. Traga o provador. Elisa olhou para Marcelo, esperando que alguma memória atravessasse o orgulho dele. Anos antes, numa noite de chuva em São Paulo, ele havia prometido que compraria para ela o vestido mais bonito da Maison Lavínia quando o casamento completasse 7 anos. Elisa rira dizendo que não precisava de vestido caro. Ele respondera que não era sobre preço, era sobre ela finalmente aceitar ser celebrada. Agora a promessa estava diante dela, entregue a outra mulher como instrumento de punição. Marcelo. Elisa disse baixo, mas a sala inteira ouviu. Você sabe o que está fazendo. Ele virou o rosto com impaciência. Estou comprando um vestido. Não, está escolhendo onde quer deixar uma marca. Vitória abraçou a peça contra o corpo, como se já lhe pertencesse. Elisa querida, não transforme um momento bonito em cena. Algumas mulheres recebem presentes, outras ficam lembrando promessas antigas. Marcelo deu um sorriso quase carinhoso para a amante. Vá vestir. Quero ver como fica em alguém que sabe agradecer. Foi a primeira vez naquela tarde que Elisa quase perdeu a postura. Quase. Vitória entrou no provador com 2 consultoras, mas fez questão de deixar a cortina entreaberta por um instante, apenas o suficiente para Elisa ver a seda azul deslizar sobre seus braços. Marcelo se aproximou da esposa enquanto Helena se mantinha imóvel, os olhos baixos, o maxilar tensionado. Você me obrigou a chegar a esse ponto, ele sussurrou. Eu tentei te levar para jantares, eventos, viagens. Você sempre preferiu ficar escondida, fingindo simplicidade, como se isso te tornasse superior. Elisa fitou o anel no dedo dele. Eu preferi não transformar nosso casamento em vitrine, pois eu cansei de parecer casado com uma sombra. A frase foi dita sem grito, mas atravessou Elisa com uma precisão pior que escândalo. Você acha que ela te ama? Marcelo endureceu. Ela me admira. Não é a mesma coisa. Ele se inclinou um pouco, os olhos brilhando de ressentimento antigo. E você? Você me olhava como marido ou como projeto de caridade da sua família? Elisa piscou, atingida onde ele queria. Então entendeu. Marcelo não estava apenas traindo, estava tentando se vingar de uma inferioridade que ela nunca havia colocado nele. Quando Vitória saiu do provador, o vestido parecia ter sido feito para uma fotografia, não para ela. Era bonito sim, mas havia algo errado no modo como o tecido brilhava sob sua ansiedade. Ela girou diante do espelho central e levantou o celular para gravar, ignorando o olhar rápido de Helena. Meus amores, hoje eu estou vivendo um daqueles momentos que mudam tudo, disse para a câmera, usando uma voz aveludada. Quando um homem sabe reconhecer uma mulher de verdade, ele não economiza. Marcelo riu satisfeito com a provocação pública e pousou a mão sobre a cintura dela. Desligue isso. Elisa pediu ainda calma. Vitória arqueou as sobrancelhas. Por quê? Tem medo de aparecer atrás de mim. Elisa deu um passo adiante, mas não tocou em ninguém. Esse vestido não foi feito para ser usado como legenda de humilhação. Marcelo virou-se de imediato. Basta, Elisa. Você não decide o que pode ou não ser feito aqui. Naquele segundo, uma das consultoras deixou escapar um olhar instintivo para Elisa. Marcelo viu, mas interpretou errado. Está vendo? Até as funcionárias estão constrangidas por você. Helena se aproximou com um tablet de atendimento. Senhor Marcelo, para prosseguir com a reserva da peça, preciso confirmar alguns dados do seu perfil VIP. Marcelo estendeu a mão com impaciência. Faça o que precisa fazer. Vitória ainda gravava pequenos trechos, fingindo apenas ajustar o cabelo. Elisa percebeu o reflexo vermelho da gravação no espelho lateral. Guardou a informação como quem guarda uma lâmina.
Helena leu a tela e sua voz ficou ainda mais controlada. O acesso do senhor está vinculado a um perfil familiar com autorização especial. Para transferir preferência de aquisição a uma terceira pessoa, será necessária uma confirmação adicional. Marcelo franziu a testa. A autorização de quem Helena hesitou. Elisa sentiu o peso do momento. Se falasse agora, acabaria ali. Vitória ficaria chocada. Marcelo ficaria pálido. Todos pediriam desculpas. Seria fácil, fácil demais. E Marcelo pediria perdão não porque entendesse, mas porque descobriria que havia chutado uma porta que dava para um império. Elisa não queria vencer desse jeito. Ainda não. Minha esposa confirma, Marcelo disse de repente, virando-se para Elisa com um sorriso duro. Não confirma. Elisa, Vitória abaixou o celular interessada. Que elegante. A esposa autorizando o presente da outra. Marcelo pegou uma caneta sobre a mesa e empurrou o tablet na direção de Elisa. Assine. Só isso. Depois você pode ir para casa e continuar fingindo que está acima de todos nós. Elisa olhou para a tela. O formulário não era uma simples autorização de compra. Era um pedido de extensão temporária do perfil VIP para uso de acompanhante com registro de finalidade e responsabilidade ética do titular associado. Marcelo não havia lido. Nunca lia o que achava pequeno demais para ameaçá-lo. Elisa viu o campo vazio onde seu nome deveria aparecer, apenas como cônjuge, mas o sistema interno exibia suas iniciais completas em uma linha bloqueada EMF. A consultora mais jovem empalideceu ao perceber. Helena manteve a cabeça baixa. Vitória sorriu, como quem assiste à queda de uma rival. Vai assinar ou vai fazer drama por causa de pano? A palavra pano quase destruiu o pouco de misericórdia que restava em Elisa. Porque não era pano. Era a última tarde de sua mãe no ateliê, os dedos finos tentando desenhar a flor de lavanda sem tremer. Era a voz de Lavínia dizendo que uma mulher nunca deveria permitir que alguém vestisse sua história como fantasia. Era a promessa que Elisa fizera diante de uma cama branca antes de herdar uma marca que preferiu esconder para viver um casamento sem a sombra do dinheiro. Marcelo jamais soubera de todos os detalhes, mas sabia que Elisa tinha perdido a mãe ali, naquele universo de tecidos e silêncio. Sabia o bastante para respeitar. Não respeitou. Escolheu bem, Marcelo Elisa? Perguntou a voz baixa, firme, tão diferente que ele demorou a reagir. Porque esse vestido nunca esteve à venda para quem compra dignidade com o cartão dos outros. O salão ficou imóvel. Vitória soltou uma risadinha nervosa. Que frase bonita. Pena que frase não paga vestido. Marcelo cerrou os dentes. Assine, Elisa. Não me obrigue a tornar isso pior. Elisa assinou. Não como esposa derrotada. Assinou com a precisão de quem sabia exatamente qual porta estava abrindo. O sistema emitiu um som discreto, quase delicado, e Helena respirou fundo como se tivesse acabado de testemunhar um ponto sem retorno. Marcelo relaxou convencido de que vencera. Vitória se aproximou dele e beijou seu rosto diante do espelho. Obrigada, amor. Algumas mulheres precisam perder para entender que nunca tiveram. Elisa devolveu o tablet à gerente. Guarde o registro completo, Helena. Marcelo virou o rosto de imediato. Registro completo. Elisa sorriu sem alegria. Você acabou de pedir que a marca reconheça oficialmente o uso do seu perfil para presentear uma acompanhante com uma peça de reserva. Vitória estreitou os olhos. E daí Elisa a observou no espelho, vestida com o azul profundo da mãe dela. E daí que algumas vitrines só parecem bonitas antes de a luz acender. Marcelo deu um passo na direção da esposa, irritado pela primeira vez de verdade. Você está ameaçando minha imagem por ciúme. Elisa pegou a bolsa. Não, Marcelo. Estou deixando você construir a própria. Ainda assim, ela não foi embora. Ficou tempo suficiente para assistir Marcelo ordenar que a compra fosse concluída. Vitória escolher sapatos e uma bolsa como se estivesse montando um trono. Helena registrar cada tentativa de exceção e o sistema recusar a finalização da peça. Sem análise superior. Marcelo ficou vermelho, mas disfarçou com arrogância. Resolva isso até amanhã. Tenho um evento com investidores e não admito constrangimento. Helena respondeu com educação impecável. A Maison Lavínia respeita todos os procedimentos internos, senhor.
Vitória, incomodada por não sair com o vestido nas mãos, voltou a usar veneno. Talvez sua esposa tenha feito alguma ligação escondida. Mulheres abandonadas adoram pequenas vinganças. Elisa apenas olhou para a câmera de segurança sobre a moldura dourada. Depois para o celular de Vitória. Depois para o tablet. Tudo estava onde precisava estar. O colapso ainda não viria. Não naquele salão. A dor precisava amadurecer até se tornar prova. Marcelo confundiu o silêncio dela com rendição. Era o erro que ele sempre cometera. Na saída, o elevador privativo desceu com os três em um silêncio espesso. Vitória encostou a cabeça no ombro de Marcelo, mas seus dedos batiam impacientes na tela do celular. Já preparava uma legenda, talvez uma indireta, talvez uma mentira bonita o suficiente para viralizar. Marcelo olhava para o próprio reflexo, ajeitando a gravata, como se pudesse recuperar a autoridade com o nó perfeito. Elisa observava as luzes dos andares passando. Pensou no apartamento em Jardins. Na cama enorme, onde havia esperado tantas noites, por uma conversa sincera no café frio sobre a mesa, enquanto Marcelo chegava tarde demais e cansado demais para olhar em seus olhos. Ela havia confundido paciência com amor. Havia confundido discrição com proteção. Agora entendia que seu silêncio, se não tivesse direção, virava permissão para que outros narrassem sua vida. Quando a porta se abriu na garagem, Marcelo segurou seu braço por um segundo. Não me envergonhe amanhã. Elisa olhou para a mão dele até que ele soltasse. Você fez isso sozinho. Naquela noite, São Paulo parecia uma joia partida, vista da janela do carro. A Faria Lima brilhava entre faróis prédios de vidro e pessoas voltando para casas, onde talvez também fingissem estar tudo bem. Marcelo deixou Vitória primeiro em um endereço nos Jardins, prometendo resolver o vestido, prometendo o evento, prometendo um lugar ao lado dele. Depois, seguiu com Elisa, sem ligar o rádio. Eu sei que você está ferida, ele disse. Enfim, como se concedesse uma esmola emocional. Mas você precisa entender que eu tenho uma vida pública. Eu preciso de alguém que acompanhe meu ritmo. Elisa riu sem som. Durante 6 anos eu acompanhei seus medos. Ele olhou de lado. Meus medos. Seu medo de parecer pequeno. Seu medo de depender do nome de alguém. Seu medo de descobrir que ser admirado não é o mesmo que ser amado. Marcelo apertou o volante. Cuidado. Eu tive cuidado por tempo demais. A frase ficou entre eles até o prédio aparecer alto e elegante, com porteiro uniformizado e palmeiras iluminadas. A vida deles continuava parecendo intacta por fora. Por dentro, já havia rachado. Ao entrar no apartamento, Elisa não acendeu todas as luzes. Caminhou até a sala com vista para a cidade, tirou os brincos, colocou a bolsa sobre a poltrona e ficou alguns segundos diante da fotografia de casamento que Marcelo insistira em manter no aparador. Na imagem, ele sorria como um homem grato. Ela sorria como uma mulher que acreditava. Agora, ambos pareciam personagens de uma história contada errado. Marcelo veio atrás, impaciente com o silêncio. Você vai dormir nesse clima. Elisa virou-se. Não vou dormir. Então vai fazer o quê? Ela tirou do dedo o anel de casamento não para devolver a ele, mas para olhar a marca clara que o ouro deixara na pele. Vou lembrar quem eu era antes de começar a pedir desculpas por existir. Marcelo ficou parado como se não reconhecesse aquela mulher. Elisa, não dramatize. Ela pousou o anel sobre a mesa de centro. O som foi pequeno, mas mudou a sala inteira. Amanhã, quando a Maison Lavínia ligar a tenda. O rosto dele endureceu. Porque Elisa pegou o celular e abriu a lista de contatos até encontrar o número privado de Helena. Antes de tocar na tela, olhou para o marido uma última vez naquela noite. Porque algumas portas só fecham depois que a pessoa errada tenta entrar usando o nome da dona. Na manhã seguinte, Marcelo acordou antes das 7, não por culpa, mas por irritação. O celular vibrava sem parar sobre a mesa de cabeceira, iluminando o quarto ainda escuro, com notificações de Vitória, mensagens de assessores e alertas de marcações em redes sociais. Elisa não estava na cama. O lado dela permanecia arrumado demais, frio demais, como se ninguém tivesse dormido ali. Marcelo passou a mão pelo rosto, abriu a primeira mensagem e viu um vídeo curto de Vitória no salão VIP da Maison Lavínia, o vestido azul profundo diante do espelho,
A voz dela dizendo que algumas mulheres recebem presentes enquanto outras ficam presas ao passado. Havia risadas nos comentários, corações, insinuações cruéis, gente perguntando quem era a esposa apagada ao fundo. Marcelo sentiu um desconforto rápido, quase humano, mas o enterrou sob a pressa de se defender. Ela exagerou, murmurou para si mesmo, embora soubesse que não havia tentado impedir. Quando saiu do quarto, encontrou Elisa na cozinha, tomando café preto, sem açúcar, olhando para São Paulo através da janela. "Você viu o vídeo?" ele perguntou. Ela não se virou. "Vi. Vitória é impulsiva. Não precisa transformar isso em guerra." Elisa pousou a xícara com calma. "Você começou a guerra quando pediu que eu assinasse." Marcelo odiou a tranquilidade dela mais do que teria odiado um grito. Sentou-se à mesa sem pedir licença ao silêncio e pegou o tablet para revisar a agenda do dia. Tinha almoço com investidores na Faria Lima, reunião com uma agência de imagem e, à noite, um coquetel pequeno da Maison Lavínia para clientes seletos. Ele pretendia aparecer com Vitória, resolver o assunto do vestido e mostrar ao mercado que sua vida pessoal não afetava seus negócios. "Hoje à noite, eu vou ao evento da Maison", disse, como se informasse a uma funcionária. "Vitória vai comigo. É melhor você não aparecer." Elisa virou o rosto devagar. "Você está me proibindo de entrar em uma loja." Marcelo soltou uma risada seca. "Estou tentando evitar que você se machuque mais. Não use cuidado para dar nome ao seu constrangimento." Ele fechou o tablet com força. "Você não entende o tipo de exposição que eu tenho." Elisa caminhou até a pia, lavou a xícara e respondeu sem elevar a voz. "Eu entendo exposição melhor do que você imagina. Só nunca precisei me despir de dignidade para ser vista." Aquilo o atingiu, mas Marcelo preferiu chamar de provocação. Levantou-se, ajeitou a gravata e saiu sem beijar a esposa. No escritório da Faria Lima, o dia não obedeceu à imagem de controle que Marcelo tentou vestir. A recepção da empresa, com mármore escuro, telas silenciosas e cheiro de madeira polida, parecia igual a qualquer manhã de poder. Mas na sala de reunião, seu diretor financeiro entrou com uma expressão que Marcelo não gostou. "Temos um problema pequeno com a Maison Lavínia", disse o homem abrindo o notebook. Marcelo nem levantou os olhos. "Resolva com o atendimento VIP." "Não é atendimento." O seu perfil foi colocado em revisão. Marcelo ergueu a cabeça. "Revisão de quê?" O diretor engoliu em seco. "A mensagem fala em uso indevido de benefício associado à exposição de peça de reserva e possível violação de diretriz de imagem." Marcelo sentiu o rosto aquecer. "Isso é ridículo. Uma gerente mal treinada está tentando se sentir importante. Não parece vir da loja Marcelo." O aviso foi emitido pela central de governança da marca. A palavra governança o irritou ainda mais porque transformava capricho em procedimento. Ele pegou o telefone e ligou para Helena. A chamada caiu em uma assistente formal que repetiu com voz impecável que o caso estava em análise superior. Marcelo desligou antes de ouvir a frase final. Pela primeira vez em anos, uma porta luxuosa não se abriu quando ele empurrou. Enquanto isso, Elisa desceu sozinha até a garagem do prédio em Jardins e pediu ao motorista que a levasse não à Maison Lavínia, mas a um pequeno escritório discreto atrás de uma galeria de arte na rua Estados Unidos. Pouca gente sabia que a fundação familiar de sua mãe funcionava ali longe das vitrines e das inaugurações. As paredes claras guardavam fotografias antigas de Lavínia Ferreira sorrindo ao lado de costureiras modelistas. Vendedoras e mulheres que haviam transformado o talento silencioso em império. Elisa passou os dedos por uma imagem da mãe no primeiro ateliê, antes do luxo, antes das capas de revista, antes de Marcelo aprender a pronunciar Maison Lavínia como se tivesse nascido naquele mundo. Helena já esperava na sala de reuniões com uma pasta fina e o olhar cansado. "Ele está ligando sem parar", disse a gerente. Elisa sentou-se. "Não atenda fora dos canais oficiais." Helena hesitou. "Dona Elisa, ontem ele tentou comprar a peça como se fosse um objeto qualquer." "Eu sei." E a moça gravou partes do atendimento. Elisa abriu o celular e mostrou o vídeo completo salvo do sistema interno. Ela gravou apenas o que queria. Nós temos o que ela esqueceu de esconder. Helena colocou o tablet sobre a mesa e abriu o relatório da noite anterior. Cada detalhe,
Estava registrado entrada pelo elevador VIP, solicitação de peça de reserva, tentativa de extensão de perfil, autorização, assinada por Elisa, gravação pública não autorizada, pedido de Marcelo para liberar compra antes de análise e uso do nome da Maison Lavínia por Vitória, em postagem, promocional. Elisa leu tudo sem piscar, mas por dentro, cada linha tinha a textura de uma ofensa revivida. Ainda dá para resolver discretamente, Helena disse com cuidado. A senhora pode bloquear a peça, notificar a influenciadora e encerrar o acesso dele sem exposição. Elisa fechou a pasta. Se eu fizer isso agora, Marcelo dirá que foi ciúme. Vitória dirá que eu usei poder escondido para humilhá-la, e o público vai acreditar na história mais barulhenta. Helena ficou em silêncio. Elisa respirou fundo. Eu não quero vingança suja. Quero que eles terminem de contar a própria mentira até ela não caber mais em pé. A gerente olhou para ela com uma tristeza antiga. Sua mãe teria odiado ver aquele vestido naquele contexto. Elisa baixou os olhos. Minha mãe teria me perguntado por que demorei tanto para proteger o que era meu. À tarde, Vitória entrou no escritório de Marcelo como quem já se considerava parte da decoração do poder. Usava óculos escuros apesar do ambiente fechado, perfume doce, salto alto e um sorriso preparado para fotos. Amor, precisamos conversar com urgência, disse, jogando-se na poltrona diante dele. Meu vídeo está subindo muito. Uma marca de acessórios já me procurou. Se eu aparecer hoje com aquele vestido, isso explode. Marcelo esfregou a testa. A Maison colocou meu perfil em revisão. O sorriso dela falhou por meio segundo. Como assim? Procedimento interno. Procedimento interno não existe para gente como você. A frase deveria agradá-lo, mas soou como dependência. Marcelo a observou pela primeira vez, sem o filtro da vaidade. Vitória não estava preocupada com ele, e sim com o acesso que ele prometera. Ela se inclinou sobre a mesa. Liga para alguém maior. Compra outra loja. Faz pressão. Você não pode deixar sua esposa vencer por birra. Marcelo endureceu. Elisa não está vencendo nada. Vitória riu com impaciência. Então por que todo mundo parece com medo dela naquela boutique? A pergunta ficou no ar, pequena demais para ser prova, afiada demais para ser ignorada. Marcelo não respondeu, mas a imagem da consultora olhando para Elisa voltou com força. A gerente interrompida antes de dizer o nome completo. O jeito como Elisa dissera para guardar o registro. A frase sobre porta-cidonos. Ele odiava quando a dúvida entrava por rachaduras que o orgulho não conseguia vedar. Para se livrar dela, atacou. Você está nervosa porque depende desse vestido para parecer importante. Vitória ficou vermelha. E você depende de mim para parecer desejado. A sinceridade cruel entre os dois durou apenas um segundo, mas deixou cheiro de queimado. Marcelo levantou-se. Hoje à noite vamos ao evento. Sem transmissão ao vivo, sem improviso, sem provocar Elisa. Vitória cruzou as pernas, recuperando o sorriso. Claro, amor, mas assim que ele se virou para atender uma chamada, ela pegou o celular e digitou para uma assessora: preparar legenda quando tentam apagar uma mulher que brilha, usar suspense sobre esposa ciumenta. O problema de Vitória era acreditar que bastava controlar a legenda para controlar a verdade. O problema de Marcelo era ainda acreditar nela. No início da noite, Elisa voltou ao apartamento apenas para buscar uma pasta guardada no cofre do closet. O quarto cheirava ao perfume amadeirado de Marcelo, aos lençóis caros, à vida de casal, que resistia mais nos objetos do que nas pessoas. Ela abriu o cofre, retirou uma cópia antiga do acordo patrimonial do casamento e sentou-se no tapete ainda de salto para reler páginas que havia evitado por anos. Marcelo assinara tudo sem atenção no dia anterior ao casamento, irritado com advogados. Festas e parentes que mediam amor em cláusulas. Uma das páginas definia que qualquer benefício social, comercial ou institucional concedido a ele por vínculo conjugal com Elisa poderia ser suspenso em caso de uso que ferisse a reputação de empresas ligadas ao patrimônio familiar. Ferreira. Na época, ele fizera piada. Então até meu amor precisa passar pelo jurídico. Elisa lembrava de ter rido apaixonada o bastante para achar graça. Agora a frase parecia uma profecia vulgar. Ela fotografou as páginas necessárias, guardou o documento
e encontrou no fundo do cofre uma pequena amostra de tecido azul com flores de lavanda. A última prova de aprovação feita por sua mãe. Elisa fechou a mão sobre o tecido e pela primeira vez desde a boutique chorou. O choro não durou muito. Não porque a dor fosse pequena, mas porque Elisa aprendera cedo que algumas dores precisam ser guardadas inteiras para não serem desperdiçadas em pessoas erradas. Quando o celular vibrou, era uma mensagem de número desconhecido com um link. Ela abriu e viu uma nota em um perfil de fofocas de moda. Esposa de executivo tenta barrar presente luxuoso para a nova musa do mercado. A foto era um recorte perverso do vídeo de Vitória. Elisa aparecia ao fundo séria, quase sombria, enquanto a amante brilhava no vestido azul. Os comentários a chamavam de amarga velha antes do tempo, mulher que não aceitava perder. Por um instante, Elisa sentiu o antigo impulso de explicar, ligar, pedir que retirassem dizer a verdade imediatamente. Então lembrou da mãe corrigindo uma costura. Quando a linha está torta, filha, não puxe com raiva, desfaça ponto por ponto. Elisa salvou a nota, enviou para Helena e escreveu apenas: inclua no dossiê de uso indevido de imagem e difamação comercial. Depois, apagou as lágrimas do rosto, retocou o batom sem pressa e se levantou. A noite ainda iria piorar. O evento da Maison Lavínia aconteceu em uma cobertura de vidro próxima à Avenida Paulista, menor que um desfile, maior que um jantar privado, exatamente no tipo de escala em que São Paulo fingia intimidade enquanto negociava reputações milionárias. Havia empresários, editoras de moda, herdeiras discretas, influenciadoras treinadas para rir no volume certo e garçons servindo espumante nacional em taças finas. Marcelo chegou com Vitória ao braço, sentindo os olhares grudarem neles com curiosidade. Ela usava outro vestido vermelho escolhido às pressas, mas falava do azul, como se ele já estivesse em seu closet. A peça está reservada, dizia a quem perguntava. Alguns ajustes de protocolo, nada demais. Marcelo sorria com a boca, mas seus olhos procuravam sinais de constrangimento na equipe da Maison. Encontrou apenas educação fria. No meio da sala, uma executiva de cabelos grisalhos se aproximou dele. Senhor Marcelo, sua reunião de parceria com a Maison foi reagendada. Ele franziu o senho. Reagendada para quando? Ápulo, sem nova data definida. Vitória apertou o braço dele. O sorriso de Marcelo quase caiu. Isso é inaceitável. A executiva inclinou a cabeça. É procedimento. Do outro lado da cobertura, Elisa observava, sem ser vista da antessala reservada aos conselheiros. Não usava joias chamativas, nem vestido de vingança. Vestia branco simples e impecável como uma folha antes da assinatura. Helena entrou carregando um segundo relatório. Ele chegou com ela. Elisa assentiu. E Vitória, está dizendo que a peça está reservada. Elisa fechou os olhos por um segundo. Ótimo. Helena pareceu surpresa com a palavra. Elisa abriu os olhos. E havia neles uma calma que não era paz. Ela precisa afirmar isso diante de pessoas suficientes. Marcelo precisa insistir diante de testemunhas comerciais. Só assim não será minha palavra contra a encenação dela. Helena entregou a pasta. O setor jurídico recomenda uma notificação ainda amanhã cedo. Elisa olhou pela fresta da porta. Marcelo sorria para um investidor, mas a mão no bolso denunciava tensão. Por anos ela havia amado aquele homem em seus momentos de medo, não em suas poses. Talvez por isso doce tanto vê-lo escolher a pose contra ela. Ainda não disse Elisa. Hoje eu quero apenas que as luzes fiquem acesas. Vitória não conseguiu obedecer à ordem de Marcelo por mais de uma hora. Perto da varanda, com a cidade brilhando atrás dela, abriu uma transmissão rápida para seus seguidores. Estou em uma noite muito especial, sussurrou fingindo segredo. Tem gente que acha que pode impedir uma mulher de ocupar seu lugar, mas existem homens que sabem reconhecer quem merece estar ao lado deles. Marcelo viu de longe e atravessou a sala com o rosto fechado. Eu mandei não gravar, ela desligou depressa. Foi só um story. Você quer destruir o que estou tentando consertar? Vitória respondeu num tom baixo venenoso. Eu quero que você prove que não tem medo da sua esposa. Marcelo ficou imóvel. A frase acertou o buraco exato dentro dele. Elisa, da antessala, viu a cena pelo monitor interno e soube que Vitória acabara de puxar o fio certo.
Alguns homens não caíam porque uma mulher os empurrava. Caíam porque o orgulho os convencia de que recuar era morrer. Minutos depois, Marcelo chamou um diretor da Maison e exigiu diante de 2 investidores a liberação imediata da peça azul para o evento da semana seguinte. O diretor ouviu tudo, registrou a solicitação no tablet e respondeu apenas: "Vamos encaminhar a titularidade responsável." Quando Elisa voltou para casa naquela madrugada, Marcelo ainda não havia chegado. A sala estava escura, mas a cidade continuava acesa do lado de fora, indiferente à ruína íntima de quem vivia nos andares altos. Ela tirou os sapatos, colocou a pasta sobre a mesa e viu que o anel de casamento permanecia onde havia deixado o pequeno brilhante inútil. O celular vibrou com uma nova mensagem de Helena, solicitação formal de Marcelo registrada. Transmissão de Vitória salva. Parceria comercial suspensa preventivamente. Elisa leu 3 vezes. Não sentiu triunfo, sentiu luto. A cada prova reunida, seu casamento deixava de ser uma ferida privada e se tornava um caso documentado. Pouco depois, Marcelo entrou irritado, cansado, trazendo no rosto o primeiro sinal real de perda de controle. "O que você fez?" perguntou sem cumprimentá-la. Elisa ficou de pé. Minha parceria foi suspensa. Minha conta VIP está congelada. Vitória está sendo atacada nos bastidores. Isso tem sua mão. Elisa olhou para o homem que um dia lhe prometera celebração e agora só enxergava a conspiração. "Não, Marcelo. Tem sua assinatura." Ele deu um passo à frente. "Se você está tentando me punir, vai se arrepender." Elisa sentiu a ameaça como uma porta se fechando atrás dela. Então pegou a pasta, passou por ele e foi para o quarto de hóspedes. Antes de fechar a porta, disse sem tremer: "Talvez, mas amanhã você vai descobrir que algumas punições começam quando a verdade decide esperar." Pela manhã, o nome de Elisa já circulava em perfis de fofoca de moda, como se fosse uma peça mal ajustada em vitrine pública. A legenda mais compartilhada dizia que a esposa de um executivo havia tentado sabotar a nova musa dele por ciúme, usando influência antiga dentro da Maison Lavínia para impedir a compra de um vestido. O vídeo editado começava no exato segundo em que Elisa pedia para Vitória desligar o celular e terminava antes de Marcelo empurrar o tablet para que ela assinasse a autorização. Tudo o que provava a humilhação havia sido cortado. Tudo o que parecia frieza de Elisa havia sido ampliado. No apartamento dos Jardins, ela assistiu à gravação uma única vez, sentada à mesa da sala, com a luz cinza de São Paulo entrando pelas janelas altas. Marcelo andava de um lado para o outro, o celular colado ao ouvido, repetindo frases como "isso não pode virar crise" e "minha imagem não vai ser arrastada por drama doméstico." Quando desligou, olhou para Elisa como se ela fosse o problema, não a mulher ferida no centro dele. "Você entende o tamanho do estrago que isso pode causar?" ele perguntou. Elisa ergueu os olhos. "Entendo. Só não fui eu quem apertou gravar." Marcelo jogou o celular sobre o sofá, irritado por não encontrar nela a culpa que precisava enxergar. "Você poderia ter evitado tudo ontem à noite. Bastava não transformar uma compra em julgamento moral." Elisa demorou alguns segundos antes de responder, porque havia palavras que, uma vez soltas, mudavam a temperatura de uma casa. "Uma compra não me destruiria, Marcelo. O modo como você quis que eu assistisse, sim." Ele passou a mão pelos cabelos, a paciência falsa se quebrando. "Você sempre faz isso. Vira qualquer coisa contra mim. Se eu tento crescer, você acha ostentação. Se eu tento respirar fora desse casamento sufocante, você chama de traição." Elisa soltou uma risada curta, incrédula. Respirar fora do casamento. Agora tem nome, rosto e vestido reservado. Ele se aproximou da mesa. "Vitória não tem culpa da sua insegurança." A frase atingiu um lugar tão fundo que Elisa quase esqueceu a estratégia. Quase contou tudo. Quase disse que cada centímetro daquele salão, cada etiqueta, cada flor bordada, cada regra que agora o incomodava, existia por causa dela. Mas Marcelo precisava encarar a verdade antes do poder, e ainda não encarava nem a dor. A ligação de Vitória chegou no meio do silêncio. Marcelo atendeu no viva voz, sem perceber que Elisa permanecia ali imóvel. A voz da amante veio chorosa, bem treinada. "Amor, estão me atacando por causa dela. Dizem que eu roubei marido, que forcei uma situação."
Eu só aceitei um presente seu. Marcelo fechou os olhos, pressionando a ponte do nariz. Eu vou resolver. Vitória respirou como quem segura lágrimas para parecer digna. Ela está usando a Maison contra mim, não está. Eu senti desde o começo. A gerente olhava para ela como se obedecesse alguma ordem. Elisa observou o rosto de Marcelo endurecer, com a suspeita que ela mesma sabia que ele queria acreditar. Elisa conhece algumas pessoas antigas da marca, ele disse, sem olhar para a esposa. Vitória aproveitou a brecha. Então ela está abusando disso. Marcelo, você precisa escolher. Ou você deixa sua esposa humilhar a mulher que está ao seu lado, ou mostra para todo mundo que não tem medo dela. A palavra medo caiu novamente no centro do orgulho dele. Marcelo desligou minutos depois, mas a decisão já havia sido envenenada dentro dele. Vista-se, disse a Elisa. Você vai comigo ao escritório. A Avenida Paulista parecia mais dura naquela manhã, com prédios de vidro refletindo um céu sem cor e buzinas presas em filas de carros que avançavam pouco. No banco traseiro do carro, Elisa olhava pela janela sem perguntar para onde Marcelo a levava. Ela já conhecia aquele silêncio de punição. Era o mesmo que ele usava quando se sentia diminuído e precisava transformar alguém em réu para recuperar a altura. O escritório dele ocupava andares altos de uma torre corporativa, com recepcionistas discretas, paredes de pedra clara e uma vista que fazia qualquer homem acreditar que dominava a cidade. Na sala principal, 2 assessores de imagem esperavam com notebooks abertos. Além de Renata, diretora de comunicação da empresa, uma mulher prática demais para demonstrar surpresa diante de escândalos privados. Marcelo entrou primeiro e apontou para uma cadeira. Sente. Elisa permaneceu em pé. Ele respirou fundo. Não dificulte. Renata olhou de um para o outro e tentou suavizar. Elisa, precisamos alinhar uma resposta. A narrativa pública está ficando agressiva. Elisa respondeu com calma. Narrativa pública é o nome educado que vocês dão para a mentira quando ela viraliza rápido. Um dos assessores pigarreou e virou a tela para mostrar projeções de engajamento. Havia gráficos, comentários, prints do vídeo de Vitória e sugestões de notas oficiais. A proposta central era simples e humilhante. Elisa deveria declarar que houve um mal-entendido emocional, pedir desculpas por qualquer constrangimento causado à influenciadora e afirmar que respeitava as escolhas pessoais de Marcelo. Em troca, a equipe tentaria reduzir o assunto a uma crise conjugal sem ligação com os negócios dele. Elisa leu tudo sem tocar no papel. Vocês querem que eu confirme uma mentira para proteger o homem que me expôs? Marcelo bateu a mão na mesa. Eu quero que você pare de alimentar um incêndio. Eu estou queimando nele, porque escolheu ficar no meio. A sala congelou. Renata baixou os olhos, talvez por vergonha, profissional, talvez por pena. Elisa olhou para Marcelo e viu não apenas o marido traidor, mas o menino pobre que um dia lhe confessara medo de ser convidado para jantar em casas onde os talheres pareciam armadilhas. Ela havia amado aquele medo. Ele o transformara em arma. Vitória chegou sem ser convidada ou talvez convidada demais. Entrou na sala com óculos escuros, uma bolsa pequena e o rosto de quem passara a manhã chorando diante do espelho até encontrar o ângulo certo. Desculpem, eu precisava vir, disse tirando os óculos lentamente. Não consigo ver Marcelo sendo prejudicado por uma crise que não criou sozinho. Elisa não se moveu. Marcelo pareceu dividido entre irritação e alívio, mas Vitória sabia ocupar espaços vazios. Aproximou-se da mesa e colocou o celular sobre ela. Recebi ameaças. Perdi uma proposta hoje cedo. Tudo porque alguém não aceita que foi substituída. Elisa sustentou o olhar dela. Você sabe que o vídeo foi cortado. Vitória abriu os olhos ofendida. Está me chamando de mentirosa. Estou dizendo que você sabe onde começou e onde terminou a gravação. Marcelo interveio. Chega. Elisa se virou para ele. Você nem quer ver o original, porque isso não é tribunal. Não, é pior. É casamento virando coletiva de imprensa. Por um segundo, o rosto de Marcelo vacilou, mas Vitória tocou o braço dele e o trouxe de volta para o lugar errado. A reunião terminou sem acordo, mas não sem dano. Marcelo decidiu emitir uma nota fria, dizendo que lamentava interpretações equivocadas
e que medidas seriam tomadas contra interferências indevidas em relações comerciais. Não citava Elisa, mas deixava espaço suficiente para que todos a encontrassem nas entrelinhas. Renata pediu para falar com ela a sós no corredor. Eu não sei tudo o que aconteceu, disse, mantendo a voz baixa. Mas conheço Marcelo há tempo suficiente para saber quando ele está tentando vencer uma dor em vez de resolver um problema. Elisa olhou para a parede de vidro, onde a cidade parecia distante demais para socorrer alguém. Então, por que você escreveu? Anota Renata, respirou fundo. Porque trabalho para ele. Elisa assentiu. Não havia ódio ali, apenas um retrato claro do mundo em que viviam. Pessoas boas também obedeciam estruturas ruins quando tinham boletos, cargos e medos. Antes de ir embora, Renata acrescentou: a Maison Lavínia pediu confirmação formal sobre a parceria. Se isso estourar, não vai ser pequeno. Elisa sentiu a pasta invisível de provas pesar nos ombros. Nunca foi pequeno. Só demorou para parecer grande. Naquela tarde, o golpe mais cruel veio de onde Elisa menos esperava. Dona Celeste, mãe de Marcelo, ligou chorando e acusando-a de destruir o filho por orgulho ferido. Eu sempre soube que sua família nunca nos aceitou de verdade, disse a mulher com voz trêmula de ressentimento antigo. Marcelo lutou tanto para chegar onde chegou e agora você quer colocá-lo de joelhos porque ele encontrou alguém que o admira. Elisa ficou em silêncio, parada diante da estante do apartamento, olhando livros que ela e Marcelo haviam comprado juntos em fins de semana tranquilos, antes de as conversas virarem cobranças. Dona Celeste, eu nunca quis Marcelo de joelhos, mas sempre quis que ele lembrasse quem era a rica da relação. Não foi. A acusação atravessou Elisa porque tocava no medo que Marcelo nunca havia abandonado. Foi isso que ele contou para a senhora. Ele não precisou contar. Eu vi homens como meu filho serem engolidos por famílias como a sua. Elisa fechou os olhos. Ali estava a raiz. Não uma traição de boutique, mas anos de insegurança herdada, alimentada em almoços de domingo, piadas defensivas e pequenos silêncios. Eu amei seu filho, Elisa disse. Dona Celeste respondeu. Então pare de humilhá-lo. A ligação caiu antes que Elisa pudesse dizer que amar alguém não significava aceitar ser destruída por ele. No fim da tarde, Helena enviou o vídeo completo do salão VIP, editado em sequência limpa, com áudio, horário e ângulos de segurança. Bastaria Elisa publicar. Bastaria um toque para mostrar. Marcelo dizendo que queria ver o vestido em alguém que soubesse agradecer. Vitória chamando a peça de pano, a pressão pela assinatura, a tentativa de transformar o perfil VIP em presente para a amante. A verdade estava ali nítida, pronta para morder. Elisa ficou com o dedo sobre a tela por muito tempo. O impulso de se defender era quase físico como sede, mas junto com ele veio uma certeza amarga. Se publicasse, agora a história viraria briga de casal, escândalo de internet, gente escolhendo lados pela emoção do minuto. Marcelo se sentiria atacado. Vitória posaria de vítima e a Maison Lavínia seria arrastada para a lama antes de Elisa conduzir o caso pelos canais certos. Ela salvou o arquivo em 3 lugares, enviou uma cópia ao jurídico e escreveu para Helena: ainda não. Amanhã ele precisa receber a suspensão formal. Depois disso, ninguém poderá dizer que foi impulso meu. Em seguida, desligou o celular e percebeu que estava tremendo. À noite, Marcelo voltou com a nota publicada e a arrogância ferida de quem esperava gratidão por não ter citado nomes. Elisa estava no quarto tirando roupas do armário e dobrando-as dentro de uma mala. Ele parou na porta surpreso. O que você está fazendo? Saindo. A palavra foi pequena, mas fez o quarto parecer enorme. Marcelo deu uma risada incrédula. Agora, vai fugir. Depois de criar tudo isso, Elisa continuou dobrando uma camisa branca. Não estou fugindo. Estou parando de morar dentro da sua versão dos fatos. Ele entrou no quarto. Elisa, pare. Você não tem para onde ir com essa crise em cima de você. Ela olhou para ele então, e Marcelo viu algo que não era raiva. Era despedida. Você realmente acredita que este apartamento era meu único lugar? A pergunta acendeu nele uma suspeita antiga, mas o orgulho chegou antes da inteligência. Não use esse tom comigo. Que tom? O de alguém que cansou. Ele segurou a mala impedindo-a de fechar.
Se você sair agora, confirma tudo o que estão dizendo. Elisa soltou a mão dele da alça dedo por dedo. Não, eu confirmo que ainda sei escolher uma porta. O confronto que se seguiu não teve gritos altos, mas deixou marcas como se tivesse. Marcelo a acusou de manipular funcionários, de usar uma marca respeitada para puni-lo de agir como se fosse moralmente superior enquanto escondia cartas. Elisa respondeu pouco, porque qualquer verdade dita naquele quarto seria engolida pelo ressentimento dele. Você quer saber por que eu não te contei tudo sobre a Maison? Ela perguntou em certo momento, a voz baixa. Ele riu com desprezo. Agora existe um tudo. Ela quase disse. Quase abriu a história inteira de Lavínia, da fundação das ações do sobrenome Ferreira, protegido em documentos que ele nunca quis ler. Mas o olhar de Marcelo ainda pedia uma arma, não uma verdade. Então Elisa apenas disse, porque eu queria descobrir se você me amava quando não precisava do que eu tinha. A frase o calou. Por um segundo ele pareceu o homem da fotografia de casamento, assustado por se reconhecer menor. Mas Vitória ligou, o celular vibrou sobre a cômoda. E Marcelo olhou para a tela antes de olhar para a esposa. Foi o suficiente. Elisa fechou a mala. Ela saiu do apartamento pouco depois das 10, sem levar joias, sem levar objetos comprados por Marcelo, sem levar a fotografia do casamento. O anel continuava sobre a mesa de centro, agora acompanhado da cópia simples da nota pública que ele havia autorizado. Não era vingança. Era contexto. No elevador, Elisa manteve a postura até as portas se fecharem. Só então, encostou a cabeça na parede fria e permitiu que uma lágrima descesse, uma só, porque havia seguranças, no térreo, câmeras no hall. Porteiros que sabiam reconhecer tragédias de gente rica pelo peso das malas. Do lado de fora, São Paulo estava úmida, viva e indiferente. O motorista perguntou para onde ir. Elisa olhou o pedaço de tecido azul guardado dentro da bolsa e respondeu, para a Maison. Não era a loja do shopping. Era o prédio administrativo onde anos antes sua mãe lhe ensinara que uma mulher podia perder um amor e ainda assim não perder o próprio nome. Enquanto o carro atravessava as ruas iluminadas dos jardins, o celular de Marcelo vibrava no apartamento vazio com uma mensagem formal da Maison Lavínia, suspensão preventiva de acesso, VIP e congelamento de parceria comercial por violação de diretrizes de imagem, reserva, patrimonial e conduta associada. Ele leu sozinho e pela primeira vez não encontrou uma porta para empurrar. A suspensão formal chegou a Marcelo, como chegam as coisas que homens orgulhosos chamam de impossíveis por e-mail, com linguagem fria, horário registrado e nenhum espaço para charme. Ele leu a mensagem 3 vezes no escritório, depois imprimiu como se o papel pudesse tornar a ofensa mais fácil de rasgar. Não tornou. Violação de diretrizes de imagem, reserva patrimonial e conduta associada, repetiu em voz alta, enquanto Renata observava da porta, sem saber se devia entrar ou fugir. Eles estão falando comigo como se eu fosse um vendedor de feira. Renata manteve a prudência. Estão falando como uma marca que tem governança. Marcelo bateu a folha na mesa. Eu construí contratos maiores que essa boutique. A Maison Lavínia não é uma boutique, Marcelo. A frase ficou pesada. Ele ergueu os olhos irritado, mas encontrou nela algo pior que desafio cautela. Renata sabia mais do que dizia ou temia descobrir. Antes que ele respondesse, Vitória entrou sem bater, segurando o celular como quem segura uma arma perfumada. Você viu? Estão dizendo que fui barrada. Isso não pode ficar assim. Hoje tem apresentação privada da coleção, não tem? Vamos lá. Se eles querem procedimento, você mostra para aquela gente quem você é. Marcelo deveria ter recusado. Uma parte pequena, cansada, quase honesta dele sabia disso, mas a mensagem da Maison havia tocado no nervo exato que Elisa nomeara medo de parecer pequeno. Vitória percebeu a hesitação e se aproximou por trás da cadeira, pousando as mãos nos ombros dele do mesmo modo que ele fizera com ela diante do espelho. Amor, se você não aparecer, todos vão dizer que sua esposa mandou em você. Vão rir. Marcelo fechou os olhos. Rir. A palavra carregava a voz dos antigos colegas ricos de faculdade, dos sogros, elegantes demais, dos homens que o cumprimentavam como se ele tivesse entrado no clube pela porta de serviço. Ele se levantou.
Renata, confirme minha presença. A diretora de comunicação empalideceu um pouco. Você está suspenso preventivamente. Eu sou convidado de investidores que estarão lá. Isso pode piorar. Marcelo pegou o paletó. Pior é abaixar a cabeça. Vitória sorriu satisfeita. Não porque o amava, mas porque reconheceu o momento em que um homem confunde queda com coragem. A apresentação da Maison Lavínia aconteceria no prédio administrativo da marca, uma construção discreta no Itaim Bibi, longe do barulho dos shoppings, com fachada de vidro fosco, jardim interno e segurança treinada para não parecer. Segurança. Elisa chegou horas antes dos convidados, vestindo um vestido preto simples, sem brilho, os cabelos presos na nuca e o pedaço de tecido azul guardado dentro de uma pasta de couro. Helena a esperava no salão principal, onde manequins exibiam peças da coleção memorial de Lavínia Ferreira sob luz branca e limpa. No centro vazio havia um pedestal reservado para o vestido azul. Ele confirmou presença por meio de um investidor, disse Helena. Elisa não pareceu surpresa. Vitória, também. Elisa caminhou até o pedestal vazio e tocou a placa metálica, ainda coberta por película protetora. A inscrição não seria revelada até o momento certo. O vídeo original está pronto, Helena assentiu, com registro de data, áudio completo, ângulos do salão VIP e a transmissão pública dela. O jurídico validou o uso interno para a defesa da marca. Elisa respirou fundo. Hoje não vamos humilhar ninguém. Helena a olhou com cuidado. Elisa completou. Vamos permitir que a verdade fale sem levantar a voz. Pouco antes das 8, os convidados começaram a chegar. Editoras de moda, empresários da Faria Lima, herdeiras acostumadas a falar baixo, jornalistas de negócios e clientes que sabiam distinguir luxo de barulho, atravessavam o salão com taças discretas e sorrisos medidos. A cidade brilhava lá fora como uma constelação vertical, mas dentro do prédio a luz era quase cirúrgica. Marcelo entrou ao lado de Vitória e imediatamente sentiu que algo não obedecia. Ninguém o barrou, ninguém fez escândalo. Essa ausência de resistência o deixou mais inquieto do que uma porta fechada. Vitória usava branco, talvez por cálculo, talvez por ironia, e sorria como se câmeras invisíveis a seguissem. Relaxe, sussurrou. Se eles deixaram você entrar, é porque blefaram. Marcelo queria acreditar. Então viu no fundo do salão o vestido azul sobre o pedestal central, não em um cabide, não em uma embalagem de compra, exposto como peça de museu. A garganta dele secou. Vitória apertou seu braço. É ele. O modo como disse parecia desejo e ameaça. Um diretor da Maison se aproximou. Senhor Marcelo, senhora Vitória, agradecemos a presença. A apresentação começará em instantes. A educação dele tinha a textura de uma parede. Vitória não resistiu. Aproximou-se do vestido e ergueu o celular para uma foto mesmo antes da autorização. Uma assistente da Maison apareceu ao lado dela com um sorriso perfeito. Senhora, fotos serão liberadas após a abertura oficial. Vitória abaixou o aparelho, mas não perdeu a chance de sussurrar alto o suficiente para duas influenciadoras ouvirem. Engraçado. Quando uma peça já está reservada para você, de repente todo mundo quer controlar a narrativa. Marcelo ouviu e se arrependeu de não tê-la mandado calar. Um arrependimento pequeno, atrasado, insuficiente. Do outro lado do salão, Renata chegou sozinha, mesmo sem ser convidada por ele. Aproximou-se com pressa contida. Marcelo, eu vim porque recebi uma cópia de uma notificação preliminar. Agora não. Agora sim. Eles têm registros de ontem e anteontem. Não é só sobre o vestido. Vitória virou-se. Você está do lado de quem, Renata? Respondeu sem emoção. Do lado de reduzir danos. Marcelo olhou em volta. Alguns investidores o cumprimentavam com distância nova, não frieza declarada, pior cálculo. Ele começou a entender que aquela sala não era um evento, era um espelho maior que o da boutique. As luzes diminuíram um pouco e Helena subiu a um pequeno palco sem microfone aparente, porque ali até a tecnologia se escondia para parecer natural. Boa noite. A Maison Lavínia agradece a presença de clientes parceiros e imprensa nesta apresentação reservada da coleção Flores de Dentro, criada a partir dos últimos estudos de Lavínia Ferreira. Ao ouvir o nome Elisa ainda fora de vista,
Sentiu a dor se alinhar dentro dela. Helena continuou. Algumas peças desta coleção não estão disponíveis para venda. Elas pertencem ao acervo patrimonial da marca e representam a memória criativa de sua fundadora. Vitória empalideceu tão rápido que a maquiagem não conseguiu acompanhar. Marcelo olhou para o vestido azul, depois para a placa coberta. Helena fez um gesto. A película foi retirada. A inscrição apareceu: Vestido Lavanda. Estudo final de Lavínia Ferreira. Peça de acervo protegida por cláusula de reserva e uso institucional. Um murmúrio delicado percorreu o salão. Marcelo sentiu a primeira peça cair dentro dele. Peça de acervo, não presente, não troféu, não objeto de disputa. Vitória tentou rir. Isso não estava informado. A voz dela saiu mais alta do que deveria. Helena olhou em sua direção. Estava a senhora. No sistema interno e no atendimento registrado. Foi então que Elisa entrou. Não houve música porta-dramática ou aplauso armado. Apenas um movimento natural de atenção, como quando uma pessoa que pertence ao lugar finalmente deixa de ficar à margem dele. Ela caminhou até Helena com a pasta nas mãos. Alguns funcionários endireitaram a postura. Uma senhora da imprensa cochichou seu nome completo antes de levar a mão à boca. Marcelo ficou imóvel. O rosto dele não exibiu surpresa imediata, mas resistência. Como se o cérebro recusasse uma verdade que o orgulho não autorizara. Elisa parou ao lado do vestido azul e olhou primeiro para a peça, não para ele. Minha mãe dizia que um vestido pode cobrir um corpo, mas nunca deve esconder. Uma mentira, disse com voz serena. Nos últimos dias, a Maison Lavínia foi citada em publicações e negociações sem autorização, associada a uma narrativa pessoal que violou nossos protocolos de imagem, reserva patrimonial e respeito ao acervo. Vitória deu um passo à frente. Você não pode falar em nome da Maison. A sala prendeu a respiração. Elisa finalmente olhou para ela. Posso, Vitória. Eu assino por ela. Nada explodiu, e justamente por isso a frase pareceu destruir mais. Marcelo encarou Elisa como se a visse emergir de uma vida paralela. Você. Ele não conseguiu terminar. Helena abriu o documento no tablet central, projetando apenas informações institucionais permitidas. Elisa Menezes Ferreira, presidente do Conselho Controlador da Maison Lavínia e guardiã legal do acervo Lavínia Ferreira. Nenhum detalhe sensacionalista, nenhuma ostentação, só a verdade com nome, cargo e data. Vitória levou a mão ao colar procurando ar. Isso é armação. Elisa respondeu com uma calma que fazia cada palavra pesar. A armação foi cortar um vídeo para transformar humilhação em glamour. A armação foi usar uma peça de acervo como isca para contrato publicitário. A armação foi chamar de ciúme, o que sempre foi violação de regra. Marcelo deu um passo, a voz rouca. Por que você nunca me disse? Elisa o encarou. Ali estava a pergunta que chegava tarde demais e ainda assim doía. Porque eu queria saber se sem esse nome eu continuava sendo suficiente para você. O silêncio que veio depois não pertencia mais ao evento. Pertencia ao casamento deles. Helena acionou a sequência preparada. Nas telas laterais não apareceu primeiro o rosto de Vitória, mas o regulamento de atendimento VIP com trechos destacados de forma simples. O uso de acompanhante exigia responsabilidade do titular associado. Peças de acervo não poderiam ser compradas nem usadas para promoção pessoal. Gravações em sala reservada dependiam de autorização prévia. Depois o vídeo completo começou. Marcelo ouviu a própria voz dizendo que queria ver o vestido em alguém que soubesse agradecer. Vitória ouviu a si mesma chamando de pano o último desenho de uma mulher morta. O salão não reagiu com gritos. O julgamento social dos ricos era mais cruel, sobrancelhas erguidas, taças abaixadas, celulares guardados para evitar envolvimento, investidores olhando para assessores em busca de saída. Vitória tentou interromper. Esse vídeo é privado, Elisa respondeu. Foi gravado em área da marca depois que você iniciou uma transmissão pública não autorizada. Está sendo exibido aqui para esclarecer conduta ligada a Maison, não para entretenimento. Marcelo parecia menor a cada segundo, não por perder dinheiro, por ouvir diante de todos o homem que havia escolhido ser.
Em seguida, uma segunda tela mostrou as postagens de Vitória, as mensagens promocionais enviadas a marcas de acessórios e uma proposta de collab em que ela afirmava ter acesso reservado à coleção memorial da Maison por intermédio de Marcelo. A influenciadora abriu a boca, fechou, depois tentou encontrar refúgio no braço dele. Marcelo não se moveu. Vitória percebeu o abandono e atacou onde ainda podia. Você me prometeu acesso. Você disse que sua esposa não mandava em nada. A frase escapou alta demais. Foi a rachadura final. Renata fechou os olhos. Um investidor ao lado de Marcelo deu meio passo para trás. Elisa não sorriu, obrigada por confirmar o ponto central. Vitória arregalou os olhos ao perceber que sua própria raiva completara a prova. Marcelo virou-se para ela, enfim, vendo o contorno do que havia alimentado. Você usou meu nome para negociar antes de ter qualquer autorização. Vitória riu desesperada. E você usou a esposa para me impressionar. Não venha bancar o santo agora. Ali no centro da sala mais elegante de São Paulo, os dois deixaram de parecer casal desejável e passaram a parecer cúmplices discutindo depois do erro. A decisão da Maison foi anunciada sem teatro. Helena leu o comunicado. Cancelamento definitivo da extensão de perfil VIP solicitada por Marcelo, suspensão da parceria comercial com sua empresa, até revisão de conduta, notificação extrajudicial, a Vitória, por uso indevido de imagem, marca e acervo e retirada de qualquer possibilidade de vínculo. Publicitário com a coleção Flores de Dentro. Marcelo parecia ouvir a sentença de uma língua que conhecia, mas nunca imaginou aplicada contra ele. Elisa, ele disse, esquecendo o público pela primeira vez. Vamos conversar em particular. Ela não se moveu. Você teve 6 anos para conversar comigo em particular. Eu não sabia. Não sabia que eu era presidente da Maison, mas sabia que eu era sua esposa, e isso deveria ter bastado. A frase o atingiu com mais força que qualquer documento. Vitória tentou sair, mas uma assessora da Maison a acompanhou com educação firme para tratar da remoção das postagens. A influenciadora olhou para Marcelo, esperando proteção. Ele não levantou a mão. Pela primeira vez, a mulher que ele usara para parecer livre o fez parecer preso ao próprio ridículo. Quando o salão começou a se dissolver em pequenos grupos de comentários baixos, Elisa retirou o vestido azul do pedestal com a ajuda de Helena. Não o levou para perto do corpo, apenas tocou o bordado das lavandas como quem pede desculpas a uma memória por tê-la deixado tão perto da lama. Marcelo se aproximou devagar, sem a antiga arrogância, e parou a uma distância que antes nunca respeitava. Elisa, eu. Ela ergueu a mão não para humilhá-lo, mas para impedir que uma desculpa apressada sujasse o momento. Não peça perdão agora. Você ainda está assustado com o que perdeu. Isso não é arrependimento. Ele respirou com dificuldade. Eu perdi você. Elisa olhou para ele e naquele olhar havia amor antigo, cansaço e uma porta fechada por dentro. Você me perdeu no provador, Marcelo. Hoje só descobriu que não podia comprar a saída. Ele abaixou os olhos. Ao redor, São Paulo continuava brilhando através do vidro indiferente e magnífica. Elisa entregou o vestido a Helena e saiu pelo corredor interno da Maison Lavínia sem olhar para trás. Desta vez ninguém precisou abrir caminho para ela. O lugar inteiro já sabia quem era a dona. Na manhã seguinte, São Paulo acordou com a descrição cruel das cidades que devoram escândalos antes do café. Os portais de negócios não chamaram o caso de traição, porque traição era pequena demais para manchetes elegantes. Chamaram de crise de governança o uso indevido de acervo de marca e suspensão de parceria estratégica entre a Maison Lavínia e o grupo de Marcelo Andrade. Os perfis de moda menos educados publicaram o vídeo completo ao lado dos cortes feitos por Vitória. E pela primeira vez os comentários mudaram de alvo. A esposa amarga virou presidente silenciosa, a amante humilhada virou influenciadora oportunista, o executivo poderoso virou homem que tentou comprar prestígio com o nome da mulher que desprezou. Elisa leu algumas linhas no escritório da Maison sem prazer, apenas com a sensação exausta de quem finalmente vê a febre quebrar depois de muitos dias de doença. Helena entrou com uma xícara de café forte e pousou sobre a mesa. A imprensa quer uma declaração sua.
Elisa olhou pela janela para o trânsito do Itaim Bibi. Não vou transformar minha dor em coletiva. Helena assentiu e Marcelo Elisa fechou o tablet. Marcelo precisa aprender a falar sem usar minha voz. Marcelo, por sua vez, descobriu que perder acesso não era o mesmo que perder dinheiro. Dinheiro ainda havia. O que desaparecera foi a facilidade com que as portas sorriam antes de abrir. Pela primeira vez em anos, sua secretária entrou na sala sem a segurança habitual. O investidor da reunião das 11 pediu adiamento. O conselho quer uma conversa extraordinária. Renata está esperando. Ele assentiu sem força para fingir controle. A sala na Faria Lima continuava a mesma com couro escuro. Vidro alto e vista para uma cidade que antes parecia obedecer a ele. Agora tudo parecia testemunha. Renata entrou com uma pasta e não se sentou até ele mandar. Não vou suavizar, disse ela. A nota de ontem piorou sua posição. Pareceu tentativa de culpar Elisa sem citar o nome dela. Marcelo passou a mão pelo rosto. Eu sei. Renata o observou surpresa por não ouvir defesa. O conselho quer que você assuma responsabilidade pública, retire qualquer insinuação contra ela. Suspenda a Vitória de todos os eventos ligados à empresa e se afaste temporariamente das negociações com marcas de luxo. Ele riu sem humor. Então é assim que termina. Renata respondeu com frieza honesta, não. É assim que começa a consequência. Vitória tentou transformar consequência em espetáculo, até perceber que o palco estava ruindo. Naquela tarde, sentada em um café caro dos Jardins, gravou 3 versões de pedido de desculpas e apagou todas, porque nenhuma a fazia parecer vítima o bastante. Marcas de acessórios cancelaram propostas. Uma agência que prometera reposicioná-la como musa sofisticada enviou uma mensagem seca, informando pausa estratégica. Pior que perder contratos foi ver outras influenciadoras, que dias antes riam de Elisa, agora compartilharem frases sobre ética, sororidade e respeito ao legado feminino. Vitória odiou a hipocrisia delas porque se reconheceu nela. Ligou para Marcelo várias vezes. Ele não atendeu. Então foi ao escritório dele sem avisar e encontrou o acesso bloqueado na recepção. Você sabe quem eu sou? Perguntou a atendente. A jovem, treinada para não humilhar ninguém, respondeu, sim, senhora. Justamente por isso preciso pedir que aguarde autorização. Aquela frase fez mais estrago que insulto. Pela primeira vez, Vitória entendeu que um sobrenome emprestado não abre porta quando o dono fecha a mão. Saiu sem esperar, escondendo o rosto dos fotógrafos pequenos que já rondavam a calçada. Não foi presa, não foi destruída para sempre, mas perdeu o que mais desejava, a ilusão de que poderia subir sem pagar pelo modo como pisava. No fim do dia, Marcelo enviou a Elisa uma mensagem curta pedindo uma conversa. Ela leu, deixou a tela apagar e continuou revisando os documentos da coleção Flores de Dentro. Não era crueldade, era sobrevivência. Durante anos ela havia respondido rápido demais a qualquer sinal mínimo de arrependimento dele, como se uma frase cansada no meio da noite pudesse costurar meses de ausência. Agora precisava medir o peso das ações antes de abrir qualquer fresta. Só respondeu quando Renata encaminhou a ela a minuta de uma declaração oficial. Marcelo assumia ter permitido uma exposição desrespeitosa. Reconhecia que a suspensão da Maison Lavínia era resultado de condutas dele e de terceiros ligados a ele, retirava qualquer insinuação contra Elisa e afirmava que a marca jamais fora responsável por conflito conjugal. Elisa leu em silêncio. A declaração não a curava, mas pela primeira vez não tentava usá-la como escudo. Ela respondeu a Marcelo apenas: publique antes de me procurar. Do outro lado da cidade, Marcelo ficou olhando para aquela frase por muito tempo. Não havia carinho nela. Havia limite. E limite era uma língua que ele nunca aprendera dentro do casamento. A declaração saiu às 8 da noite. Sem foto, sem frase ensaiada de redenção, sem tentativa de parecer nobre. Marcelo apareceu em vídeo no perfil institucional da própria empresa de terno escuro e rosto, sem maquiagem emocional. Disse que havia falhado como marido e como parceiro comercial ao permitir que uma situação íntima contaminasse a reputação de uma marca construída por mulheres que mereciam respeito.
Disse que Elisa não havia agido por ciúme, mas como responsável legítima pela proteção de um acervo. Disse que Vitória não falaria em nome dele nem de sua empresa e que qualquer negociação feita com o uso da coleção Lavínia era inválida. Quando terminou, não pediu pena. Apenas assumiu o afastamento temporário de negociações ligadas à imagem pública do grupo. Elisa assistiu sozinha no sofá pequeno do escritório da Mason, com a xícara de café já fria entre as mãos. Helena, parada à porta, perguntou: "Isso muda alguma coisa?" Elisa demorou a responder. "Muda o barulho lá fora." Helena entendeu. E aqui dentro, Elisa olhou para o próprio reflexo na janela escura. Aqui dentro, ainda está quebrado. 2 dias depois, Elisa aceitou encontrar Marcelo em uma cafeteria silenciosa nos jardins, longe dos escritórios, longe da Mason, longe do apartamento, onde o amor deles havia aprendido a pedir desculpas ao orgulho dele. Ela chegou primeiro vestindo azul claro, sem o anel, sem pressa. Marcelo entrou alguns minutos depois e parou ao vê-la, como se a distância entre a porta e a mesa fosse feita de todos os anos que ele havia desperdiçado. Não tentou beijá-la, não tentou tocar sua mão. Sentou-se diante dela com cuidado. "Obrigado por vir", disse. Elisa mexeu o café, mas não bebeu. "Eu vim porque você publicou a verdade." Ele assentiu. "Demorei demais." Demorou. A simplicidade da confirmação doeu mais do que uma acusação. Marcelo respirou fundo. "Eu poderia dizer que Vitória me manipulou, que minha mãe alimentou meus medos, que eu me senti diminuído pelo seu mundo. Tudo isso tem alguma verdade, mas nada disso explica o que fiz com você naquele provador." Elisa o olhou pela primeira vez diretamente. Ele continuou com a voz mais baixa. "Eu quis que você se sentisse pequena, porque eu não suportava sentir que era eu o pequeno." A confissão não apagou a cena, mas ao menos finalmente nomeava a ferida certa. Elisa ficou em silêncio tempo suficiente para Marcelo entender que perdão não era resposta automática. Lá fora, uma garoa fina deixava as calçadas dos jardins brilhantes e pessoas elegantes entravam e saíam da cafeteria sem imaginar que em uma mesa discreta um casamento estava sendo desmontado com mais cuidado do que fora protegido. "Quando eu escondi a Mason de você", Elisa disse, "enfim, eu achei que estava dando ao nosso amor uma chance limpa, sem dinheiro, sem herança, sem comparação." Marcelo baixou os olhos. "E eu transformei sua descrição em prova contra você." "Sim." Ela não suavizou. "Mas eu também errei ao acreditar que silêncio cura a insegurança. Silêncio só dá espaço para a pessoa contar a versão que mais convém." Marcelo ergueu o rosto. "Ainda existe alguma chance." Elisa apertou os dedos ao redor da xícara. O amor antigo se moveu dentro dela, não morto, mas ferido demais para ser usado como resposta. "Chance? De quê, Marcelo?" "De voltar para o mesmo apartamento. A mesma fotografia, o mesmo medo, esperando outra mulher ou outro insulto para aparecer." Ele não respondeu, porque qualquer resposta rápida seria mentira. Nos dias seguintes, Marcelo fez o que antes jamais teria aceitado fazer. Sem plateia, recuou. Deixou o apartamento dos jardins para Elisa decidir o que fazer com ele. Retirou o nome dela de compromissos sociais. Entregou ao conselho um plano de revisão de conduta para contratos de imagem. Pediu desculpas pessoalmente a Helena e às funcionárias que havia tratado como obstáculos. A conversa com Helena foi a mais difícil depois da de Elisa. A gerente ouviu o pedido em pé, no mesmo salão onde ele exigira o impossível. "Eu tratei sua equipe com arrogância", ele disse, "e tratei uma peça da história da marca como troféu." Helena não sorriu. "Sim, senhor." Marcelo aceitou a secura como parte da dívida. "Não espero que me perdoem." "Ótimo", ela respondeu, "porque perdão não é procedimento da Mason." Pela primeira vez ele quase riu, não por deboche, mas por reconhecer a justiça de uma frase afiada. Depois, foi até Dona Celeste. Essa conversa não apareceu em portal algum, mas talvez tenha sido a mais necessária. "Mãe Elisa nunca me humilhou por ter mais. Eu usei o medo da senhora e o meu para humilhá-la primeiro." Dona Celeste chorou, negou, depois se calou. Algumas raízes não saem sem arrancar terra. A reinauguração simbólica da coleção Flores de Dentro aconteceu uma semana depois, sem Marcelo, sem Vitória, sem drama montado para câmeras.
Elisa decidiu abrir uma pequena exposição permanente no prédio da Maison Lavínia, dedicada às primeiras costureiras da marca e aos estudos finais de sua mãe. O vestido azul foi colocado atrás de vidro não como relíquia intocável, mas como lembrete. Na placa nova, Elisa mandou escrever apenas para mulheres que não precisam ser escolhidas para ter valor. Durante a cerimônia falou pouco. Agradeceu à equipe, às clientes antigas, às jovens designers apoiadas pela fundação e, por fim, à mãe. Lavínia Ferreira me ensinou que luxo não é fazer alguém se sentir menor diante de uma vitrine. Luxo é uma mulher entrar em uma sala e não precisar pedir licença para existir. A frase foi reproduzida em revistas, mas para Elisa importou mais ver Helena enxugar discretamente uma lágrima. Naquele momento, a marca deixou de ser segredo de proteção e virou presença assumida. Elisa não estava mais se escondendo para ser amada, estava de pé para ser inteira. Marcelo assistiu à transmissão gravada horas depois, sozinho, em um apartamento alugado perto da Paulista, menor impessoal, sem vista suficiente para alimentar delírios de grandeza. Quando Elisa apareceu ao lado do vestido azul, ele pausou o vídeo, não porque doesse vê-la poderosa, mas porque doía perceber que ela sempre fora assim e ele havia chamado de sombra. Enviou uma mensagem, apagou, escreveu de novo. Por fim mandou apenas: "Você estava linda", não pelo vestido, pela paz no seu rosto. Elisa leu no fim da noite, já em casa, sentada no chão da sala do apartamento dos Jardins, entre caixas que separavam memórias de escolhas. Não respondeu imediatamente. Depois escreveu: "Paz ainda não é volta." Ele respondeu quase na mesma hora: "Eu sei, não estou pedindo volta. Estou aprendendo a não pedir o que ainda não mereço." Elisa deixou o celular ao lado e respirou. Aquela frase não bastava, mas era diferente das antigas. Não puxava, não cobrava, não se fazia de vítima. Era uma porta pequena, sem pressa. Meses depois, quando a chuva de verão caiu grossa sobre São Paulo e lavou as calçadas quentes dos Jardins, Elisa encontrou Marcelo novamente na saída de uma reunião beneficente da Fundação Lavínia. Ele havia ido como doador anônimo, mas Helena, incapaz de guardar tudo, contou. Marcelo esperava do lado de fora, sem carro preto, na porta, sem vitória, sem arrogância. "Eu não queria aparecer", disse ele, quando Elisa se aproximou sob a marquise. "Então por que ficou?" "Porque antes eu ajudava quando alguém me via. Hoje estou tentando aprender a ficar mesmo quando ninguém aplaude." Elisa observou o homem diante dela. Não era outro homem. Ela não acreditava nessas transformações mágicas. Era Marcelo com os mesmos olhos, a mesma história, o mesmo medo. Mas havia nele uma humildade ainda recente, imperfeita, real, o bastante para merecer atenção, não absolvição. "Eu não sei se um dia volto a confiar em você como antes", ela disse. Ele assentiu. "Talvez não deva confiar como antes. Talvez, se houver algum dia, precise ser de outro jeito." A resposta ficou entre eles simples e madura demais para o homem que ele fora. Elisa olhou para a chuva. Pensou no provador, no espelho, na mão dele, sobre o ombro de Vitória, no vestido azul, sendo tratado como pano. Pensou também nos cafés antigos, nas risadas, antes da amargura, nas noites em que Marcelo havia sido frágil sem ser cruel. O amor, percebeu, não era uma sentença de prisão, nem uma prova de ingenuidade. Podia existir e, ainda assim, não mandar nela. Podia doer e, ainda assim, não definir seu caminho. "Eu não vou voltar para aquele casamento", disse. Marcelo fechou os olhos por um segundo, aceitando o golpe sem dramatizar. "Eu entendo", Elisa continuou. "Mas talvez um dia eu aceite conhecer o homem que você está tentando se tornar, sem promessas, sem atalhos, sem usar culpa como ponte." Ele abriu os olhos e havia gratidão ali, mas também medo. Medo bom. O tipo que impede alguém de destruir o que ainda não merece tocar. "Eu posso esperar", disse. Elisa sorriu de leve. "Não espere parado. Cresça." Então abriu o guarda-chuva e desceu o primeiro degrau para a calçada molhada. Marcelo não segurou seu braço. Não pediu mais uma chance. Apenas caminhou ao lado dela, mantendo distância suficiente para que a escolha continuasse sendo dela. Naquela noite, Elisa voltou sozinha ao prédio da Maison Lavínia antes de ir para casa.
O salão da exposição estava vazio, iluminado apenas por luzes baixas. O vestido azul descansava atrás do vidro silencioso, livre de mãos erradas. Ela se aproximou e tocou a superfície transparente com a ponta dos dedos. Eu protegi, mãe, sussurrou. Não falava apenas do vestido, falava do nome da marca da menina que um dia acreditou precisar esconder sua grandeza para não assustar o amor. Da mulher que finalmente aprendera que quem se assusta com a sua luz talvez nunca tenha amado você por inteiro. Do lado de fora, São Paulo continuava barulhenta, cheia de ambição, trânsito, café forte, prédios acesos e corações tentando parecer mais duros do que eram. Elisa apagou a última luz, fechou a porta do salão e saiu sem olhar para trás. Não porque o passado não doce mais, mas porque agora ele sabia seu lugar, atrás dela. À frente havia trabalho, liberdade, talvez amor um dia, talvez não. Mas havia, sobretudo, ela mesma, e isso, enfim, era suficiente. 3 meses depois da noite em que Elisa Menezes Ferreira deixou de ser a esposa silenciosa de Marcelo Andrade para se tornar, diante de São Paulo, a mulher que sempre havia sido a Maison Lavínia, já não parecia apenas uma marca de luxo. Parecia uma casa com memória. As vitrines ainda brilhavam. Os salões ainda tinham mármore, claro, perfumes discretos e funcionárias treinadas para falar baixo. Mas havia algo novo no modo como as mulheres entravam ali. Algumas vinham para comprar. Outras vinham apenas para olhar o vestido azul atrás do vidro. E muitas ficavam alguns segundos a mais diante da placa simples onde se lia: para mulheres que não precisam ser escolhidas para ter valor. Elisa observava esse movimento de longe, quase sempre da galeria superior do prédio administrativo, com uma xícara de café forte nas mãos. Não sentia orgulho do escândalo, sentia orgulho do que nasceu depois dele. A dor, quando não destrói uma pessoa, pode virar arquitetura. Naquela manhã, a Maison recebia um grupo de jovens criadoras brasileiras escolhidas pela Fundação Lavínia. Eram costureiras estudantes de moda, empreendedoras pequenas de periferias, filhas de mulheres que haviam passado a vida remendando roupas para pagar contas. Elisa fez questão de receber, lá sem palco, sem distância, sem discurso ensaiado de mulher poderosa. Usava uma camisa branca, calça de alfaiataria bege e nenhum sinal de ostentação que pudesse transformar lá em mito inalcançável. Uma das jovens, chamada Camila, ficou parada diante do vestido azul tempo demais. Tinha 20 e poucos anos, cabelos cacheados presos com uma fita vermelha e os olhos de quem carregava perguntas antigas. Elisa se aproximou devagar e perguntou: "Você gosta dele?" Camila engoliu em seco antes de responder: "Gosto, mas acho triste." Elisa sorriu com delicadeza. "Ele é triste. Só que nem toda tristeza precisa terminar no chão." Camila olhou para ela, surpresa por ouvir uma dona de marca falar como gente. "Dizem que a senhora expôs seu marido por causa desse vestido." Elisa virou o rosto para a peça atrás do vidro. "Não, eu expus uma mentira porque ela tentou vestir a história da minha mãe." A frase ficou no ar como um fio puxado com cuidado. Camila abaixou os olhos e confessou quase sem voz: "Minha mãe costurava para fora. Uma vez uma cliente rica disse que ela tinha mãos de ouro, mas vida de pano velho. Eu era pequena, mas nunca esqueci." Elisa sentiu algo se apertar dentro dela, porque aquele era o tipo de frase que atravessa gerações sem pedir licença. Sua mãe continuou costurando. Camila assentiu. Continuou. "Disse que gente cruel não paga aluguel da nossa alma." Elisa riu baixinho, emocionada. Sua mãe era sábia. A jovem respirou fundo e perguntou aquilo que talvez muitas quisessem perguntar: "Como a senhora não gritou naquele dia?" "Eu teria gritado. Eu teria arrancado o vestido dela." Elisa olhou para as outras meninas que fingiam observar o salão, mas ouviam tudo. "Eu quase gritei, quase perdi a cabeça. Quase usei minha dor do jeito que eles esperavam, mas entendi uma coisa naquele provador: se eu gritasse, eles chamariam minha verdade de escândalo. Então deixei que as atitudes deles criassem a prova. Às vezes, silêncio não é fraqueza. É uma estratégia para a mentira terminar de falar." Mais tarde, Elisa conduziu o grupo até o ateliê experimental da Fundação. Ali não havia clientes VIP, nem espelhos que aumentavam vaidade, nem taças de espumante para esconder inseguranças. Havia máquinas de costura, tecidos brasileiros, mesas grandes,
croques abertos, café quente e o som bonito de mulheres trabalhando sem pedir desculpa pelo espaço que ocupavam. Elisa explicou que o novo programa da Maison financiaria pequenas coleções autorais de jovens designers, sem exigir que elas abrissem mão do próprio nome. Muitas marcas querem talento barato e história bonita para vender, disse ela caminhando entre as mesas. Nós vamos fazer diferente. Quem cria precisa ser reconhecida. Quem trabalha precisa ser paga. Quem tem origem simples não precisa fingir que nasceu em salão caro para ser respeitada. As jovens se entreolharam. Aquilo não parecia discurso publicitário. Parecia uma promessa de reparo. Camila passou os dedos por um tecido azul claro e murmurou: "Minha mãe nunca assinou uma peça." Elisa ouviu. Então talvez sua primeira coleção possa levar o nome dela. A jovem ficou imóvel. Às vezes devolver um nome a alguém é uma forma silenciosa de justiça. Do outro lado da cidade, Marcelo Andrade também aprendia a viver sem os atalhos que o sobrenome de Elisa havia lhe dado. Depois do afastamento temporário das negociações de imagem, ele passou semanas entrando no próprio escritório, sem a antiga certeza de que todos o admiravam. Alguns funcionários ainda o tratavam com respeito, outros o observavam com a prudência que se oferece a homens que descobriram tarde demais o tamanho do estrago que causaram. Marcelo não reclamou. Pelo menos não em voz alta. A terapia que antes ele chamaria de luxo para gente sem problema real tornou-se a sala onde suas desculpas começaram a perder maquiagem. Numa sessão, quando tentou explicar pela terceira vez que se sentia diminuído pelo mundo de Elisa, a terapeuta perguntou: "E quem pediu para você transformar a grandeza dela em medida da sua pequenez?" Marcelo não respondeu, porque a pergunta era simples demais para permitir fuga. Naquela noite, sentado sozinho no apartamento, alugado perto da Paulista, ele lembrou do provador da mão sobre o ombro de Vitória, da expressão de Elisa diante do vestido. Pela primeira vez não pensou no que perdeu, pensou no que fez. Marcelo não apareceu na Maison sem convite, não mandou flores, não tentou comprar perdão com joias. Elisa havia sido clara crescimento. Não se prova com gestos bonitos em dias de culpa, mas com escolhas repetidas quando ninguém está olhando. Por isso, quando recebeu o relatório de um projeto social da Fundação Lavínia, precisando de apoio logístico para levar máquinas de costura a um centro de formação em Santo Amaro, ele doou transporte e estrutura em nome da empresa, sem vincular sua imagem. Renata quase não acreditou. "Você não quer que isso apareça em lugar nenhum?" Marcelo assinou o documento. "Não." Ela ergueu uma sobrancelha. Nem discretamente ele respirou fundo. "Renata, se eu transformar reparação em propaganda, continuo sendo o mesmo homem com uma legenda melhor." A diretora de comunicação o encarou alguns segundos. Essa frase foi boa. Marcelo sorriu de lado cansado. "Não publique." Pela primeira vez ela riu com sinceridade diante dele. Pequenas mudanças não apagam grandes erros, mas começam a impedir que eles se repitam. Vitória Prado. Enquanto isso, descobriu que o mundo digital esquece rápido, mas não perdoa de graça. Os seguidores que a haviam chamado de musa agora perguntavam por contratos cancelados, marcas sumidas e desculpas sem verdade. Ela tentou voltar com vídeos de maquiagem, depois com reflexões sobre amor próprio, depois com uma entrevista chorosa, dizendo que também fora usada. Havia alguma verdade nisso, e Elisa sabia. Marcelo a usara para ferir a esposa e Vitória o usara para subir. Ninguém naquele triângulo era inocente por completo, mas só uma pessoa havia escolhido construir a própria imagem, pisando na história de outra mulher. Meses depois, Vitória procurou a Maison por e-mail. Não pediu para voltar ao círculo VIP. Pediu autorização para remover definitivamente todo o conteúdo ligado ao vestido e enviou uma carta breve sem advogados. "Eu achei que ser escolhida por um homem rico me faria importante. Hoje entendo que tentei roubar um lugar que nunca foi meu." Helena encaminhou a mensagem a Elisa, perguntando se queria responder. Elisa leu 2 vezes. Depois escreveu apenas: "A remoção basta, que ela aprenda fora da nossa vitrine." O reencontro entre Elisa e Marcelo aconteceu por acaso ou pelo tipo de acaso que São Paulo cria quando 2 pessoas continuam orbitando os mesmos lugares com vidas diferentes.
Foi numa livraria pequena dos Jardins, em uma tarde de sábado. Elisa estava escolhendo um livro sobre estilistas brasileiras esquecidas pela história, quando ouviu a voz dele perguntando ao atendente por uma obra sobre empresas familiares. Ela poderia ter saído sem ser vista. Não saiu. Marcelo a viu perto da estante e parou segurando o livro como um homem flagrado sem escudo. Oi, disse. Elisa respondeu com um aceno leve. Houve um silêncio estranho, mas não hostil. Ele olhou para o livro nas mãos dela. Pesquisa nova projeto da Fundação. Quero criar uma exposição sobre mulheres que costuraram o luxo dos outros sem terem o próprio nome lembrado. Marcelo assentiu. Combina com você. Elisa o estudou. Antes você teria dito que combina com minha mania de transformar tudo em causa. Ele aceitou o golpe sem se defender. Antes eu era arrogante o bastante para chamar de mania o que eu tinha medo de respeitar. A resposta não foi perfeita, mas foi honesta. Elisa percebeu a diferença. Honestidade não implora aplauso. Eles tomaram café juntos, na livraria, não como casal reatado, mas como duas pessoas que finalmente conseguiam conversar sem transformar cada frase em disputa de poder. Marcelo contou sobre a terapia, sobre a conversa difícil com Dona Celeste, sobre a empresa revendo políticas de conduta em parcerias de imagem. Elisa contou sobre Camila, sobre o programa de jovens criadoras, sobre o vestido azul ter se tornado mais visitado do que qualquer peça à venda. Em certo momento, Marcelo perguntou: Você ainda sente raiva de mim? Elisa mexeu o café devagar. Alguns dias sim, outros dias sinto pena do homem que você achou que precisava ser. Ele baixou os olhos e sente saudade. A pergunta veio baixa, sem pressão. Elisa olhou pela janela onde a calçada úmida refletia árvores e carros. Sinto saudade de momentos, não da dinâmica que nos adoeceu. Marcelo assentiu, e a maturidade daquele gesto talvez valesse mais do que qualquer declaração. Eu também sinto, disse. Mas estou aprendendo que saudade não é ordem para voltar. Elisa sorriu quase sem querer. Finalmente uma frase boa para não publicar. Ele riu. O riso não curou tudo, mas não feriu nada. Na semana seguinte, Camila apresentou seu primeiro croquis oficial para Elisa. Era um vestido simples de algodão estruturado, inspirado nos aventais antigos da mãe dela, com bordados vermelhos nas mangas e uma etiqueta interna escrita Atelier Dona Rosa. Quando Elisa viu, sentiu os olhos arderem. Sua mãe já viu, Camila balançou a cabeça. Tenho medo. De quê? De ela achar pouco. Elisa tocou o desenho com cuidado. Mulheres que passaram a vida recebendo pouco às vezes demoram a reconhecer homenagem quando ela chega. Mostre mesmo assim. Camila respirou fundo, abraçou a pasta e saiu quase correndo como se carregasse um coração de papel. Elisa ficou sozinha no ateliê e pensou em Lavínia. Pensou em quantas mulheres são ensinadas a agradecer migalhas elegantes, a sorrir diante de humilhações discretas, a chamar abandono de fase difícil e desrespeito de temperamento forte. Talvez por isso a Maison Lavínia estivesse mudando. Não porque um escândalo a tornou famosa, mas porque uma ferida revelou sua missão. Na noite da pequena apresentação das jovens criadoras, Elisa não ficou na primeira fila como dona distante. Ficou nos bastidores ajustando uma manga aqui, acalmando uma modelo ali sorrindo, quando Camila quase chorou ao ver Dona Rosa sentada na plateia, usando um vestido azul marinho costurado por ela mesma. Marcelo apareceu discretamente no fundo, sem fotógrafos, convidado por uma das entidades parceiras. Elisa o viu e ele não acenou de modo teatral, apenas levou a mão ao peito, num cumprimento silencioso. Vitória não estava lá. O vestido azul de Lavínia também não. Aquela noite pertencia a outras histórias. Quando Camila entrou para agradecer, disse, diante de todos: Minha mãe me ensinou que roupa não cobre só corpo, cobre memória. Hoje eu aprendi que memória não precisa ficar escondida. Elisa fechou os olhos por um instante. Havia frases que pareciam costuras fechando por dentro. Marcelo, no fundo da sala, aplaudiu de pé não para chamar atenção, mas porque finalmente entendeu que algumas grandezas não diminuem ninguém. Só revelam quem ainda precisa crescer para estar diante delas. Depois do evento, Elisa caminhou sozinha até a exposição permanente. O prédio já estava quase vazio e as luzes baixas faziam o vestido azul parecer mais profundo atrás do vidro.
Ela não via mais apenas a cena do provador. Via Camila, Dona Rosa, Helena Lavínia, as funcionárias que seguraram a postura quando poderiam ter gritado por ela, as mulheres que entravam na Maison apenas para ler a placa e saíam respirando diferente. Marcelo apareceu à porta mantendo distância. "Posso entrar?" Elisa olhou para ele e assentiu. Ele se aproximou do vidro sem tocar. "Eu sinto vergonha desse vestido lembrar quem eu fui." Elisa respondeu. "Ele não existe para te punir." Marcelo a encarou. "Então para quê?" Ela olhou para as flores de lavanda bordadas. "Para lembrar que beleza sem respeito vira violência elegante e que nenhuma mulher deveria precisar provar que é dona da própria história para ser tratada com dignidade." Marcelo absorveu a frase em silêncio. Depois disse: "Obrigado por não ter se tornado cruel para me vencer." Elisa sorriu triste e serena. "Eu não fiz isso por você, fiz por mim." Quando saiu da Maison naquela noite, Elisa não sabia se um dia amaria Marcelo de novo. E pela primeira vez, essa incerteza não a assustou. A vida não precisava correr para um final romântico perfeito para ser bonita. Havia beleza em reconstruir uma marca com propósito, em devolver nomes a mulheres esquecidas, em olhar para o passado sem permitir que ele dirigisse o carro. São Paulo brilhava do lado de fora, cheia de vitrines, ambições e promessas caras. Elisa entrou no carro levando no colo o croquis de Camila e uma carta antiga de Lavínia que Helena encontrara nos arquivos. Na carta, sua mãe escrevera: "Filha, um dia alguém pode tentar vestir sua luz como se fosse dele. Não brigue pela luz, apenas acenda a sala." Elisa encostou a cabeça no banco e sorriu. A sala estava acesa, e desta vez ninguém poderia apagar sem ser visto. Esta história é uma obra de entretenimento dramático sobre traição, luxo, orgulho e reviravolta. Mas também tem uma mensagem educativa sobre autoestima, respeito e limites emocionais. A narrativa mostra que uma mulher não precisa gritar para ser forte, não precisa provar valor por meio de um homem e não deve aceitar humilhação apenas para preservar uma aparência de casamento perfeito. Elisa representa a força silenciosa de quem aprende a se proteger com inteligência, dignidade e estratégia, sem se transformar em uma pessoa cruel. A história também fala sobre o perigo de usar dinheiro, beleza ou status para diminuir alguém. Marcelo não erra apenas por trair, mas por tentar ferir a esposa justamente no lugar onde ela guardava uma memória sagrada. Vitória não erra apenas por ser amante, mas por acreditar que ocupar o lugar de outra mulher a tornaria mais valiosa. O entretenimento está no drama, na tensão e na virada emocionante. A educação está na mensagem de que ninguém deve construir poder pisando na dignidade alheia. No fundo, esta é uma história sobre recuperar a própria voz. O vestido azul não é só uma peça de luxo. Ele simboliza memória, herança, identidade e respeito. Quando Elisa decide não reagir com escândalo, mas com verdade, ela ensina que justiça emocional não precisa ser vingança suja. Pode ser clareza, limite e reconstrução. A mensagem final é simples. Quem ama de verdade não usa a sua fragilidade contra você. E quem conhece o próprio valor não precisa implorar para ser escolhido.